Bom dia, meus amigos. É difícil vir falar hoje aqui com vocês a respeito do que aconteceu, né? Mas a gente tem que se pronunciar, tem que falar, tem que levar à tona a situação. Tô de preto hoje, porque para mim é a cor que representa essa entidade falida, essa entidade desmoralizada, essa entidade sem nenhuma credibilidade chamada Liesa. Eu acredito que o carnaval corre sérios riscos, já correu em outros anos, e mais uma vez é colocado em xeque a credibilidade do carnaval, das escolas sim, porque esses presidentes todos eles estão juntos em um único tipo de acerto. A dizer assim, mas a mocidade votou contra tal. Mas quantas e quantas vezes também a própria mocidade já esteve envolvida nesse tipo de situação, né? Portela, Mangueira, São Clemente, Tuiuti, todas, né? Então, para mim, a cor da Liesa hoje é o preto do luto por algo que, se não morreu, já deveria ter morrido, porque não passa nenhum tipo de confiabilidade. E para a gente não perder o foco da coisa, o vídeo hoje vai ser sobre a mocidade. Eu vou ter que adiantar, né? Eu tinha dito que a mocidade seria a penúltima, junto com a Portela, que seria a última, mas não tem como passar em branco isso. O que aconteceu com a mocidade não tem como simplesmente esperar para comentar, né? A mocidade ela sofreu um baque aí que tem que ser comentado de imediato. Mas eu vou seguir o padrão do vídeo e quando chegarmos nesse ponto eu vou colocar o meu ponto de vista, ok? Então, o que falar da vice-campeã do Carnaval de 2017? Uma escola que sai de 2016 derrubada, baqueada, um enredo que não dá certo, um desfile que não dá certo, uma situação pavorosa, né? A escola com graves problemas com a sua identidade mesmo, com a questão do que fazer para resgatar a autoestima e a força da mocidade. E 2016 termina de uma maneira muito fatídica para a mocidade, pior inclusive do que 2015. E o ano de 2016 é de muita conturbação para a mocidade, porque ela sai de 2016, ela renova com o Lousada e tudo mais, surge uma expectativa muito grande de Elza Soares ser o enredo da escola. Curioso que quando as escolas elas estão mal, elas tentam se safar, se salvar de alguma maneira, se apoiando nos seus ícones, né? nos seus baluartes, nos nomes famosos da sua escola. A mocidade, pelo menos o povo da mocidade, queria isso. 80 anos, 90 anos da Elza, alguma coisa assim. E a mocidade não fez, não quis. Isso gerou um burburinho dentro daquela situação negativa que já existia na mocidade, principalmente depois que o enredo foi determinado e foi anunciado, Marrocos. Pô, mas o que é que Marrocos tem a ver com o carnaval carioca? O que é que Marrocos, qual é o enredo CEP, mais um enredo CEP, qual é a relevância que isso tem, onde isso pode ajudar, no que isso pode ajudar uma mocidade. Então a visibilidade de um enredo que estava ali ofuscada, né? Um enredo que não foi bem aceito de imediato, né? A mocidade vai para o sorteio, consegue uma posição muito boa nesse sorteio, isso já gera um ponto positivo, mas o enredo não cola, a sinopse as pessoas criticam ainda mais, acham ela meio desconexa, até que surge o fator que para mim é o fator, é o remédio para qualquer doença dentro da escola de samba, o samba, né? O samba cura tudo dentro da escola de samba, quando ele é bom, ele faz milagres, e ele fez um milagre, o samba da mocidade fez um milagre no percurso, na caminhada da escola em 2016-2017.
né? Aí você diz assim, Neto, você criticou muito o samba. Sim, eu ainda tenho as minhas ponderações com relação ao samba, apesar de ter me rendido a ele no dia do desfile. Achei que ele funcionou lindamente, melhor do que no dia do ensaio técnico. Mas isso não importa, não importa o que eu acho, o que importa é o que ele fez, né? O samba fez a mocidade acontecer, né? O samba dá uma reviravolta, dá uma injeção de ânimo na escola, a escola se empolga, o enredo é revisto a partir do samba, né? A mocidade cresce, a mocidade se fecha, depois de tudo isso, ela se fecha, depois da sua escolha de samba, e não existe nada melhor para uma escola quando ela está conturbada, quando ela está com problemas administrativos, políticos, problemas até de colocação. Não existe nada melhor do que se fechar. A mocidade se fecha, a mocidade se isola dos problemas, dos holofotes e vai fazer seu carnaval. O ensaio técnico para mim não foi nada demais na mocidade, foi um ensaio técnico comum, né, normal. E o que esperar da mocidade? Vou aos barracões, visito o barracão da mocidade e me impressiono com a beleza, com o requinte, com o refinamento que o barracão da mocidade apresenta. Porque dos últimos anos era um dos barracões. 2014 quase não saiu, 2015 era um barracão de Paulo Barros que tinha suas ressalvas, 2016 foi daquele jeito. Então é impressionante como a mocidade ressurge no seu barracão, né? Esculturas muito bem acabadas, carros grandes, muito brilho, muito detalhe, muito requinte. Eu olhava aquilo e dizia, a escola vai, né? Existe sempre um processo político dentro do carnaval que a gente nós, é curioso que nós sambistas nos acostumamos a colocar o processo político dentro da interferência do julgamento da escola de samba, né? E a Mangueira quebrou isso ano passado, a Portela e a Mocidade quebraram isso esse ano um pouco, né? Porque nós estávamos acostumados. É engraçado, olha só, uma escola, mocidade, terminou em décimo nono, décimo em 2016, Mangueira em 2015 terminou em décimo. Quem imaginava que a Mangueira ia ser campeã? Quem imaginava que a mocidade iria brigar até a última nota para ser campeã? Quando essas escolas que foram muito mal ou vêm muito mal das pernas fazem um grande carnaval, o máximo que a gente diz é vai voltar. Mesmo sabendo que aquele carnaval é para campeão, é para ser campeão. A gente acostumou a falar assim por conta da politicagem que a Aliás insere nos seus julgamentos. E aí, a mocidade com seu barracão maravilhoso vem o dia do desfile. No desfile se concretiza aquilo que a gente já esperava, a junção do bom samba que a comunidade gostou e que o público também gostou, com um casamento, foi um casamento perfeito com um desfile maravilhoso, né? Teve o Aladim voando, enfim, o desfile foi perfeito. Foi dentro de todas as possibilidades que a mocidade poderia levar para a avenida, né? E na minha primeira impressão eu disse, olha, a mocidade vai ficar entre as três, tanto que eu a coloquei em terceiro. Chega o dia do julgamento, da apuração, a mocidade termina numa segunda posição, à frente do Salgueiro por um décimo, atrás da Portela por um décimo. O mais curioso disso, e já vou levantar a primeira polêmica, é que a mocidade quase foi campeã, sem nenhum quesito 40 pontos. Todos os quesitos da mocidade tiveram uma nota abaixo de 10, ou descartada, ou duas notas que acabaram levando ela a perda de algum décimo. A Portela, que foi a campeã, teve 7 quesitos dos 9. Ela teve 7 quesitos, 40 pontos. Se não me engano, a Portela leva um 9.9 em samba, que é descartado, e perde a pontuação de comissão de frente, 2,9.9.
Tirando isso, o resto das notas da Portela foram todas 10. São 7 quesitos. A Mocidade não teve nenhum 40 pontos. Aí você me pergunta, mas isso não está na regra do jogo. A Mocidade jogou com a regra embaixo do braço. Exatamente. E acho inclusive que isso deve ser revisto urgentemente. O descarte, quando se fala em descarte, muita gente só leva ele para o lado do tirar uma nota de uma escola, de um jurado que queira ter sido tendencioso ou maléfico com uma escola. Existe. Assim como também o descarte pode, em os dois lados da moeda, o descarte pode fazer isso e também pode beneficiar aquela escola que em diversos momentos cometeu algum tipo de erro visto pelo jurado e que, pela lei do descarte, ela não vai ser penalizada, como foi o caso da Mocidade agora. Todos os jurados e todos os quesitos, pelo menos um jurado de todos os quesitos viu em algum momento uma falha da Mocidade. E essa falha foi descartada. Né? Então, até que ponto o descarte está sendo justo com o resultado do carnaval? Se a Mocidade tivesse todas as notas computadas, ela terminaria em quinto lugar. Se a Portela tivesse todas as notas computadas, ela terminaria em primeiro lugar, e com a diferença de 0,6 pontos para vice-campeã. Ou seja, a Portela foi campeã com ou sem descarte. A Mocidade quase foi campeã sem descarte. Com descarte. Sem descarte, ela não teria nem chance. E aí isso abre um precedente para uma discussão maior. Até que ponto as notas realmente definem o carnaval? Por quê? Como é que você joga a decisão antes de qualquer coisa, antes de continuar o meu raciocínio? É óbvio que isso foi posto em plenário e aceito pelos 12 presidentes. Eu não estou questionando aqui a posição dos presidentes, eu estou questionando aqui a importância dessa decisão e a valia dessa decisão. O quanto ela é importante e o quanto ela mexe na estrutura quantitativa da avaliação. Até que ponto é correto jogar a decisão do carnaval para um sistema de sorte? O que é um sorteio? Sorteio, a palavra sorteio vem de sorte. Então você sorteia o quesito que vai lhe dar a condição de desempate. Ora, e aí eu volto na comparação Portela-Mocidade. De 9 quesitos, a Mocidade teve, vou botar 2. Comissão de frente e samba. Samba até equiparado da Portela. Então a Portela sai com 7 quesitos melhores do que a Mocidade. A Mocidade, no caso, com um quesito melhor do que a Portela, que é a comissão de frente. O samba, as duas se equiparam. E aí, é justamente nesse único quesito que a Mocidade tem de melhor que ela se apoia para possivelmente ganhar o título no caso de um empate. Olha como isso é louco, como isso é insano, como isso é desproporcional. Como é que uma escola que consegue 7 dos 9 quesitos 40 pontos, num desempate, não tem vantagem para uma escola que não conseguiu nenhum quesito 40 pontos? E o único, nem a própria comissão de frente foi 40 pontos. E o único quesito que ela se sai melhor do que a sua rival direta naquele momento é o quesito que vai servir como desempate. Ou seja, é um favorecimento, não que a Mocidade tenha culpa disso, não estou culpando a Mocidade de nada, mas é um favorecimento e é um jogar ao acaso que não tem explicação. Tá? Que não tem explicação. Eu, particularmente, tenho algumas posições com relação a desempate. Primeiro, para mim, se é para ser quesito, se é para ter um quesito de desempate, esse quesito é o samba enredo. Por quê? Porque o samba enredo, a escola é de samba, né? Tanto se pede, se fala para se valorizar o samba enredo, e aí eu jogo um quesito de desempate, comissão de frente, alegorias e adereços. Então, para mim, ao meu entender, deveria ser fixo o samba enredo e ponto final.
ou, ou levar em consideração a somatória total, inclusive de notas descartadas, para ver a pontuação geral das escolas, que também é um fato justo, e aí utilizar essa pontuação como critério de desempate. Ou ainda a quantidade de notas 10. Né? Então aí tem pelo menos 3 questões que podem ser levadas para o critério de desempate, que não seria uma coisa jogada ao acaso. Vamos sortear aqui qual é o critério e ponto final. É muito injusto. É muito injusto. E não é porque foi com a Portela, não. É muito injusto para qualquer escola. Imagina a Mangueira ano passado com 6 ou 7 quesitos gabaritados, perdendo desempate pelo único quesito que ela não foi bem. Enquanto que a outra não foi bem nos 7, foi despontuado nos 7, mas conseguiu se manter ali e ganhar um desempate porque deu a sorte do quesito de desempate ser aquele quesito que a Liesa sorteou. É muito desigual, muito desproporcional. O fato é que a Mocidade não tem nada a ver com isso, quase foi campeã com esses benefícios. Inclusive com o benefício da ordem de leitura dos quesitos. É tudo muito estranho. Como é que a ordem de leitura é quem vai definir qual é o quesito que tem mais importância para desempate? Porque eu li Alegorias e Adereços primeiro, ele tem menos importância para o desempate do que o enredo, que foi o último. Olha como isso é maluco. Olha como isso é sem cabimento, sem nexo, sem noção. O último quesito, você dá a ele o voto de Minerva, o poder absoluto, enquanto que o primeiro não tem valia de nada. E se o primeiro foi o quesito mais importante do ano? Aí, né, passa-se o período, a Mocidade feliz com seu vice-campeonato, apesar de querer ter sido campeão. Esperamos as justificativas. E aí o dia de ontem dá essa reviravolta maluca no carnaval, né? A Mocidade sai com a sua equipe renovada, sai pronta, não mexe, troca somente o mestre-sala, né? Mas já tem mestre-sala no local, não muda muita coisa. E aí vem esse momento de ontem. O jurado tira um... Gente, quando a justificativa saiu e as situações começaram a se colocar, a minha primeira pergunta foi: como que o jurado vai penalizar uma situação criando o nome da própria fantasia e a situação que ela representa? Como que isso vai acontecer? É muita loucura. Tem alguma coisa errada aí. O jurado tirou ponto de algo que não existia. Gente, ele não ia criar o nome, né? O esplendor dos sete mares. Dá o significado à situação, porque ele dá o significado. Estava estranho. As horas vão passando, surge aí a segunda parte do problema. A errata da Mocidade não chega até o jurado. Olha, então aí, entre Mocidade e jurado, tem um intermediador que é a Liesa. A Liesa tem a responsabilidade de passar essa errata para o jurado, não passa. Isso eu estou seguindo as horas e o que foi acontecendo. Como é que uma instituição que cobra tão caro pelo produto carnaval é tão irresponsável a ponto de fazer isso? E aí as horas vão passando, as discussões, já no final da noite o jurado se posiciona e diz que a errata não chegou até ele e que a escola não teria mandado. E aí a Liesa entra mais uma vez, se posiciona dizendo que o livro foi entregue em janeiro e esse livro não foi utilizado pelo jurado porque ele não utilizou o livro novo entregue no dia. Então, existe uma série de fatores aí que permeiam essa situação. Quem está com a razão? Para mim, ninguém. Mas surge um ponto.
E a mocidade, como que fica nisso tudo? Tem que levar o título a dividir. Então vamos lá. Aí começa a situação. Primeiro, só para finalizar isso, que isso é muito ridículo, Liesa, entrega. Deixa alguém com responsabilidade assumir, porque você, pelo amor de Deus, você chegou ao extremo do ridículo na gestão desse carnaval. Pelo amor de Deus, eu fico até sem palavras, sem saber o que dizer dessa situação. Mas enfim, primeira coisa que se fala, divide o título. Gente, e eu também era da posição de dividir. Primeiro, a Portela não tem nada, absolutamente nada a ver com nada disso. A Portela ganhou na nota, a Portela ganhou no sistema avaliativo e na apuração. Ponto final. Dividir, tá? Também. Depois eu pensei melhor, mas como é que vai dividir uma coisa? Vamos lá. Se essa nota for cancelada, ela automaticamente vira 10. Se ela vira 10, não tem o que se dividir. A Portela perde o título, porque existe o critério de desempate no manual, no julgamento. Então, se essa nota virar 10, não existe a divisão, não existe empate. A mocidade é campeã. Se essa nota não vira 10, se ela continua válida, não existe empate, porque as duas têm pontuações diferentes. As duas, uma tem 269,9, outra tem 269,8. Não existe um empate. Então, para mim, na minha concepção, na minha forma de pensar, empate está fora de cogitação. Não tem como dar empate numa coisa que não foi empatada. Seria mais uma barbárie, mais uma agressão ao carnaval. E a justiça, eu acho que a mocidade tem todo o direito, principalmente os torcedores, e deveriam ir à justiça. Até como consumidor lesado que fomos, né, pela Liesa. Não sei o que isso vai dar. Realmente não sei dizer. Só sei o seguinte, e isso eu afirmo categoricamente. Tirar o título da Portela é criar uma confusão muito maior do que essa que já está aí. Não, essa hipótese ela é totalmente nula, totalmente descabida. Tirar o título da Portela não existe. Agora, o que fazer com a mocidade? Eu acredito que a Liesa deve vir a público fazer um pedido de desculpa formal. Mas existem algumas situações no mundo da competitividade que a gente já viu coisas parecidas, semelhantes. E ninguém tirou o título de ninguém. Por exemplo, eu me lembrei de imediato o Vanderlei Cordeiro de Lima na Olimpíada, quando ele sofreu aquele empurrão que o tirou basicamente de qualquer disputa ali. E aquilo foi um erro grave de organização. E ninguém deu o título a ele. Ele foi condecorado com a situação e tal. Ninguém deu o título a ele. Então, outras situações existem por aí. Se a Liesa faz isso, se a Liesa, vamos supor que dá uma louca amanhã e do jeito que as coisas estão, tudo pode acontecer. Se a Liesa abre o precedente de tirar o título da Portela e dar para a mocidade, eu não conto com a questão de empate. Empate para mim é impossível. Se a Liesa faz isso, ela abre um precedente do que já passou, inclusive, e do que está por vir. Do que já passou, vamos lá. 88, quando a Imperatriz não caiu e volta em 89 e ganha o Carnaval. Olha que coisa maluca. 89, quando um jurado desinformado tira um ponto da Beija-Flor e tira dela o título em samba enredo, alegando que aquela citação não tinha a ver com o que o enredo pedia, quando tinha a ver, era uma louvação do povo da rua, a Exu. 2. 87, quando teve o caso daquela jurada que só deu 10, se não me engano, para o samba da mocidade, parece que deu 0 para todo mundo, não lembro agora, mais um caso. 95, com a Portela, quando um carro da Imperatriz não entra na avenida, e esse um carro não entrando,
ele tira, primeiro, a leitura de enredo, segundo, a concepção de alegorias e adereços, terceiro, quebra a evolução da escola porque você tem um mar de alas formadas ali, um excesso, um contingente muito maior do que estava descrito no livro Abre Alas, deixa de existir o elemento separativo de um setor e de outro. Então, existia o quesito conjunto, então, conjunto, evolução, enredo, alegorias e adereços. 4 quesitos naquele ano por conta de um carro que não entra. Nenhum jurado cita a situação. Ainda tem jurado que diz assim: a leitura do enredo não foi prejudicada pela falta do carro. Poxa, se existe um carro para mostrar alguma coisa e ele não entra, e você diz que se sentiu contemplado com a visão do que não foi, isso não existe em canto nenhum. Então, olhe quantos precedentes iriam se criar. Quantos precedentes iriam se criar para essa situação. Eu, particularmente, eu acho que, vou dar minha opinião final. Inclusive, aí, voltando agora, existe no regulamento da Liesa um pedido, uma citação de que qualquer protesto por nota do carnaval só pode ser feito em até 10 dias após a leitura das notas. E da mesma forma que todos os jurados leram, assinaram o critério de desempate, leram, assinaram o não rebaixamento, todos os jurados, não, todos os presidentes leram, assinaram o critério de desempate, o descarte e o não rebaixamento, todos eles também leram essa cláusula e concordaram com isso, que é totalmente descabido. Como é que você protege alguma coisa sem sair a justificativa? Isso não existe. Não existe. Mas todos assinaram. Todos os presidentes, inclusive o da mocidade, concordaram com essa regra. Então, pela lei do regulamento, a mocidade não pode mais protestar. Ela pode protestar juridicamente, mas na Liesa já expirou o prazo de protesto. Então, quando acontece o processo, quando acontece a coisa, quando o circo está armado, mas eu fui penalizado, eu fui sofri uma lesão aqui nessa situação. Né? Só se pensa nisso quando a coisa acontece. Na hora de assinar uma regra esdrúxula dessa, de só protestar até 10 dias após a leitura da nota, sem ter recebido a justificativa, ninguém pensa em dar um não. Todos assinaram. Está lá no site da Liesa, é só ir olhar. Então, presidentes também têm culpa no que acontece, porque são coniventes com esse tipo de situação. Buscam se armar de uma maneira que não sejam lesados de forma nenhuma, tirar vantagem de tudo, e de repente se veem presos na própria arapuca que eles criaram. A nação independente, eu fico muito triste com o que aconteceu, muito chateado, não sei no que isso vai dar, e a minha opinião final, não vai dar em nada. Acredito que vai ficar por isso mesmo. Ontem nas conversas de bastidores se falava, ano que vem, eu espero que não, espero que se a Mocidade for campeã ano que vem, que seja por mérito. Mas ano que vem dá-se o título para a Mocidade por compensação. São essas coisas que tiram a vontade da gente viver o carnaval. Então eu espero que isso não aconteça. Todo direito que o torcedor da Mocidade tem de reivindicar, de brigar, de fazer barulho. Falando agora como pessoa do mundo do carnaval, popularmente falando, como mais um do carnaval. Cuidado, e não é em tom de alerta mesmo. Cuidado com possíveis retaliações. Muito cuidado, porque vocês voltaram a ser grandes.
eu particularmente, eu tenho muito receio do que essa cúpula nojenta da Liesa pode fazer com escolas que se rebelam, né? Lembre-se que vocês já votaram contra o rebaixamento, foram de encontro à força máxima da Liesa hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, tem todo o direito de protestar, tem todo o direito de gritar, tem todo o direito de ir para a rua, de falar. Estão com um sentimento de repúdia, de terem sido lesados, de um sentimento de revolta muito grande. Isso é válido. Não estou aqui pedindo que vocês reprimam isso, mas que pensem até que ponto essa nojenta dessa Liesa ela pode prejudicar vocês num futuro próximo. Eu não tenho muito mais a falar a respeito disso. Vocês estão vendo até que a minha voz está meio. Fiquei até 3 horas da manhã conversando, buscando, discutindo, vendo programas, lendo sites, falando com pessoas, para tentar formar uma opinião a respeito de tal. E é impossível. Como dar o título à mocidade sem mexer com a Portela? Como deixar isso passar desapercebido? Como não aceitar a indignação da mocidade? São muitas perguntas que não têm uma resposta coerente. Vai ser muito necessário um pensamento muito razão e esperar que a emoção um pouco abaixe agora, fique no lugar, porque não foi só o Independente que ficou maluco com isso, não. O mundo do carnaval deu um sacode ontem. Como é que uma coisa dessa pode acontecer? E aí eu encerro hoje com vocês. Me desculpem esse tom fúnebre de conversa, mas foi necessário porque o carnaval nos levou a isso. Certo, gente? Volto na sexta-feira com vocês, tentando falar de coisa mais agradável. Vou falar de duas escolas, vou falar do Império e da Tuiuti juntos e tentar ver se daqui para lá tem alguma solução para isso, o que é que vai dar, tá? Mas as minhas opiniões, as minhas ponderações eu coloquei aí para vocês. Eu sei que não tem como numa situação dessa haver unanimidade ou maioria de raciocínio, não sei. São muitas as possibilidades, são muitas as agressões ao sentimento do torcedor. Então a gente fica muito atado, sem saber o que falar, o que fazer nesse momento. A única coisa que eu tenho a desejar é sorte à mocidade, para que ela consiga um desfecho favorável nessa situação. Ok? Então, gente, é isso. Bom dia e espero que passe logo essa semana, que essa semana já começou péssima. Certo? Até lá. Bom dia para vocês.